Meu nome é Karina e o relato remonta à época em que meu primo Daniel tinha pouco mais de 30 anos. Embora pareça uma daquelas novelas que passam na televisão, o que vivemos foi tão real quanto aterrorizante. Daniel sempre foi um homem centrado, trabalhador, gentil e com bons valores. Ele casou-se jovem com uma amiga de infância chamada Laura. Juntos, formaram uma família que muitos consideravam exemplar. Mas o que poucos sabiam era que antes de se casar, Daniel teve um relacionamento breve e secreto com nossa prima Isabel. Isabel sempre foi uma mulher linda, mas também intensa e possessiva. Quando eram adolescentes, Isabel e Daniel viveram um romance que terminou rapidamente porque ele nunca levou a relação a sério. Para ele foi algo passageiro, apenas para experimentar, mas para Isabel tornou-se uma obsessão. Embora nunca tenha demonstrado isso abertamente, sabíamos que ela nunca o superou. Era um segredo entre a família, claro. Mas depois que Daniel se casou, Isabel desapareceu das visitas familiares por um tempo. Pensamos que ela tinha seguido em frente, mas estávamos enganados. A história começa quando Laura começou a notar mudanças em Daniel. Primeiro foram pequenas coisas. Ele chegava tarde em casa, parecia distraído e irritadaço. Depois, seu comportamento tornou-se mais errático. De repente, evitava estar perto de Laura e começou a ter sonhos estranhos. Ele contava que via uma mulher linda montada em um cavalo. Ela o chamava pelo nome e prometia tudo o que ele sempre desejou. No início, ele achou que fosse apenas um sonho estranho, mas essas visões começaram a se tornar cada vez mais fortes. Laura não sabia o que fazer, então me ligou pedindo um conselho. Fui visitá-los e pude notar como Daniel estava mal. Ele parecia exausto, como se não dormisse há dias. Seus olhos estavam fundos e ele tinha uma expressão constante de confusão. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele simplesmente disse que sentia algo o puxando para um lugar onde não queria estar. Foi então que Isabel voltou às nossas vidas. Ela reapareceu nas visitas familiares, sempre muito arrumada, com um sorriso que parecia ensaiado demais. O que mais me chamou a atenção foi como ela olhava para Daniel. Não era um olhar casual, mas algo mais profundo, como se estivesse estudando-o. Laura, obviamente, percebeu e começou a se sentir desconfortável. Um dia, durante um almoço em família, Isabel se aproximou de Daniel e começou a conversar com ele em particular. Laura tentou agir como se aquilo não a incomodasse, mas depois me confessou que sentiu um frio no peito ao vê-los juntos. Pouco tempo depois, Daniel começou a passar mais tempo fora de casa. Ele dizia que tinha muito trabalho. Laura começou a suspeitar que ele estava sendo infiel, mas não tinha provas. Uma noite, enquanto Laura mexia nas roupas de Daniel, encontrou algo que a deixou paralisada. Era um pequeno saco de tecido vermelho, costurado à mão. Dentro havia pétalas de flores secas, um tufo de cabelo e algo que parecia ser sangue seco. Laura me chamou desesperada e, assim que pude, fui à casa dela para ver o objeto. Ambas sabíamos que aquilo não era algo normal. Decidimos levar o saco a uma mulher conhecida por algumas práticas aqui na região. Quando ela abriu o saco, ficou pálida e nos explicou que alguém tinha feito um trabalho para prender Daniel. Disse também que o símbolo no saco representava uma entidade feminina, um tipo de espírito que realizava desejos relacionados ao amor e ao desejo, mas sempre a um preço muito alto. A descrição coincidiu com os sonhos de Daniel, uma mulher linda em um cavalo, símbolo de poder e domínio. A senhora nos alertou que essa entidade poderia ser muito perigosa, pois se alimentava dos desejos sombrios de quem a invocava, mas ela sempre exigia algo em troca. Laura não quis acreditar no início, mas ao confrontar Daniel, ele acabou confessando que Isabel vinha o procurando em segredo. Ela enviava mensagens, ligava e o convidava para sair. No começo ele resistiu, mas disse que sentia uma atração inexplicável por ela. Mesmo quando tentava evitá-la, ele sonhava com Isabel e com aquela figura estranha da mulher no cavalo.
A partir desse momento, as coisas ficaram mais sombrias. Daniel começou a ter ataques de ansiedade e dizia sentir que alguém o observava constantemente. Laura o levou a uma curandeira que fez uma limpeza espiritual, mas disse que a amarração não seria fácil de quebrar, pois estava ligada a uma entidade maligna. A situação piorou quando Isabel começou a agir de forma mais direta. Um dia Laura a confrontou e, para nossa surpresa, Isabel não negou. Ela admitiu na cara dela ter feito um pacto porque sempre amou Daniel e não suportava vê-lo com outra mulher. Disse que procurou um feiticeiro para ajudá-la e que não se arrependia, pois acreditava que estavam destinados a ficar juntos. Laura tentou denunciá-la, mas como denunciar esse tipo de coisa? Falaram com a mãe de Isabel para que fizesse algo, mas ela apenas disse que não se importava. Sem provas, não puderam fazer nada. Enquanto isso, Daniel continuava se deteriorando. Parou de trabalhar, começou a ter episódios de paranoia e a beber para se acalmar. Finalmente tomou a pior decisão. Ele saiu de casa para viver com Isabel. Laura ficou devastada, mas não pôde fazer nada para impedir. Daniel parecia hipnotizado, como se estivesse preso em uma rede invisível. Embora a família tenha tentado trazê-lo de volta à razão, ele nos ignorava completamente, ficava agressivo e não nos deixava terminar de falar. E assim, mesmo ainda casado com Laura, ele passou a dedicar mais tempo a Isabel, ignorando todas as advertências e consequências. Depois soubemos que a relação entre Daniel e Isabel ficou mais intensa e estranha. Embora no início parecessem felizes, aos poucos começaram a surgir problemas. Daniel começou a acordar gritando durante as noites. Ele dizia que via a mulher do cavalo em todos os cantos da casa. Sua saúde física e mental se deteriorava rapidamente. Isabel também começou a mostrar mudanças. Estava mais nervosa, como se algo a atormentasse. Daniel parou completamente de trabalhar e dependia de Isabel para tudo. Sua obsessão por ela tornou-se dependência, mas essa devoção doentia não acalmou a presença sombria em suas vidas. As brigas entre eles se tornaram constantes e violentas, chegando a serem de socos. Isabel tentava manter o controle, mas algo parecia ter fugido de suas mãos. Logo, os vizinhos começaram a comentar. Diziam que ouviam gritos e barulhos vindos da casa. Isabel passou a evitar sair, e Daniel mal era visto na rua. Para nós estava claro que algo estava errado, mas não podíamos fazer nada. Laura continuou tentando ajudá-lo, mas Daniel a rejeitava, dizendo que já não era problema dela e que Isabel era a única pessoa que realmente o entendia. Não conseguíamos entender como um homem tão forte e centrado tinha se tornado uma sombra de si mesmo. E então as coisas pioraram ainda mais. Um vizinho nos contou que certa noite ele saiu de casa descalço e de cueca, gritando que a mulher do cavalo estava lá fora vigiando-o. Isabel o seguiu desesperada, mas Daniel se recusou a voltar. Sentou-se na calçada, tremendo e chorando, enquanto repetia várias vezes que ela vinha buscá-lo. Os vizinhos acabaram chamando a polícia, mas quando chegaram, Daniel já tinha voltado para casa e se recusava a abrir o portão. Isabel começou a pedir ajuda a outros bruxos. Dizia-se que frequentava mercados obscuros em busca de objetos de proteção e amuletos. Mas a entidade já estava profundamente enraizada em suas vidas. Durante as noites ouvia-se barulhos nas paredes, e alguns vizinhos afirmavam ter visto sombras movendo-se pelo corredor da casa à noite. Em um momento, Laura decidiu voltar à casa de Isabel. Sabia que Daniel não a receberia, mas queria vê-lo e se certificar de que estava bem. Quando chegou, Isabel abriu a porta. Seu rosto estava muito diferente, como se não dormisse havia dias. Suas roupas estavam sujas e vestidas todas ao contrário. Sem dizer uma única palavra, deixou Laura entrar. Laura encontrou Daniel sentado no chão, cercado por velas acesas. Ele tinha o olhar perdido e balbuciava nada com nada. Isabel ajoelhou-se ao lado dele, chorando e suplicando para que reagisse.
Foi nesse momento que Laura notou algo estranho nas paredes. Estavam cobertas de símbolos entalhados, alguns marcados com o que parecia ser sangue. Ao confrontar Isabel, ela finalmente confessou que havia tentado reverter o feitiço, mas o bruxo a avisara de que, uma vez invocada, a entidade exigiria um pagamento. Isabel começou a chorar, dizendo que essa entidade a ameaçava em sonhos, avisando que, se ela não sacrificasse algo, levaria Daniel para sempre. Laura quis tirar Daniel da casa imediatamente, mas ele se recusou. Parecia aterrorizado, como se sair o colocasse em maior perigo. Desesperada, Laura chamou um sacerdote para abençoar a casa, mas ao chegar o sacerdote se recusou a entrar. Ele disse que a presença no local era muito forte e que precisaria de algo além de uma bênção para enfrentá-la. Enquanto isso, Isabel continuava desmoronando. Passava os dias trancada em seu quarto e, quando saía, mal conseguia se manter em pé. A casa começou a exalar um cheiro estranho, como flores podres. As plantas morriam rapidamente e as luzes piscavam, mesmo quando não havia tempo de chuva. Certa noite, os vizinhos ligaram para Laura dizendo que Isabel havia saído correndo para a rua, gritando que ela tinha entrado na casa. Laura chegou o mais rápido que pôde, mas o que encontrou a deixou sem palavras. Isabel estava coberta de arranhões, com o rosto transtornado. Daniel, por outro lado, estava caído no chão, inconsciente. Ele foi levado ao hospital, onde confirmaram que estava gravemente desidratado e desnutrido. Ele passou vários dias em observação, mas quando acordou, não se lembrava de quase nada. Dizia que estava preso em um lugar escuro, onde a mulher do cavalo falava com ele em sussurros. Isabel, por sua vez, foi levada a um hospital psiquiátrico. Seu estado mental havia se deteriorado a ponto de não reconhecer ninguém. Dizia que algo a perseguia e que não conseguia escapar. Depois do ocorrido, Laura tentou ajudar Daniel a recuperar sua vida, mas ele nunca voltou a ser a mesma pessoa. Acabaram se divorciando e atualmente Daniel é cuidado pela família. Embora tenha conseguido se estabilizar um pouco, sempre carrega o peso do que viveu. Isabel, por outro lado, precisa estar constantemente sedada ou tem ataques de ansiedade e pânico. A casa onde viveram foi abandonada e vendida meses depois. Os novos proprietários não ficaram muito tempo lá, dizendo que o lugar era amaldiçoado, que ouviam vozes e viam coisas nos espelhos. Às vezes, Laura e eu conversamos sobre o que aconteceu, tentando encontrar explicações lógicas, mas nunca as encontramos. A única coisa que sabemos é que não se deve brincar com forças que você não entende, pois elas podem deixar cicatrizes que duram para sempre. Vocês já ouviram falar do chupacabra? A lenda que nos anos 90 estava em todos os lugares e que aparecia nas notícias do rádio frequentemente? Acho que o conhecemos como apenas mais uma lenda, e para mim sempre foi isso, apenas uma lenda, até um certo incidente, que é o que me motiva a escrever para vocês. E de verdade, anseio receber alguma resposta, embora saiba que a maioria pode ser de incredulidade e de zombaria. Escrevo para vocês neste momento da casinha dos meus avós, onde passei os últimos meses. Aqui aconteceu algo que nos fez reviver essa lenda. Esta casa é pequena. Temos apenas 2 quartos, uma cozinha com a sala de jantar e uma saída onde montei minha mesa para trabalhar em minhas tarefas e em meus projetos sempre que posso. Por causa do espaço pequeno, tento trabalhar depois das 9, quando meus velhos já foram dormir. A área não é mais totalmente rural como era quando meus pais cresceram aqui, mas ainda estamos longe de tudo. Aqui só há pequenos ranchos, mas a cerca de 2 quilômetros passa a rodovia. E ao lado dela construíram 2 complexos de casas de luxo. Por aqui continua com as pessoas ainda criando animais. Temos um cachorro, 2 cabras, 2 porquinhos e muitas galinhas. Tudo começou numa noite quando ouvi os animais agitados, como se alguém tivesse entrado para roubar uma galinha.
Levantei do computador e fui olhar, mas não vi nada. Fui falar com meus avós para dizer que os animais estavam fazendo barulho estranho, mas eles disseram para eu não me preocupar, que aqui ninguém rouba animais e que o cachorro não deixaria ninguém se aproximar. Tentei continuar trabalhando e deixar meus avós dormirem, mas ouvi um barulho seco ao longe, perto do galinheiro, e o cachorro começou a latir sem parar. Depois algo correu pelo telhado. Ouvi os passos claros, mas muito leves, como se fosse um animalzinho. Aí sim meus avós saíram do quarto preocupados e me perguntaram se eu também tinha ouvido. Respondi que sim, e nisso meu avô pegou uma velha espingarda que eu nunca tinha visto. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ouvimos do lado de fora a porta do galinheiro e um tumulto ali. O cadeado daquela porta tornava impossível que um animal pudesse abri-la. Então, para mim, foi sinal de que, sem dúvida, alguém tinha entrado. Meu avô saiu para verificar e a avó e eu ficamos na porta. De repente, vimos o cachorro sair disparado em direção à plantação sem latir, como se estivesse decidido a atacar, e juro que vimos duas coisas correndo entre a plantação, o cachorro e algo mais. Gritamos e gritamos pelo cachorro, mas ele não voltava e só retornou depois de um bom tempo, muito cansado, como se tivesse corrido o tempo todo. Ele chegou e tentou beber um pouco de água, mas depois desabou, caiu exausto. Minha avó se aproximou para acariciá-lo e ouvi meu avô perguntar a ela se achava que era o mesmo de novo. Ela respondeu que sim, e que o cachorro havia se atrevido a ir atrás porque não sabia o que estava seguindo. Foi então que me contaram as histórias daquele animal, daquela besta. Eles não o chamam de chupacabra. Isso também aconteceu na época em que os avistamentos não eram tão famosos. Aquela besta havia atacado a região, mas os vizinhos decidiram ocultar isso. A última coisa que queriam era as câmeras dos noticiários se aproveitando de suas perdas. Mas quando essa coisa começou a se aproximar das casas, a espiar pelas janelas das crianças, foi quando decidiram que já tinham o suficiente e que não podiam continuar assim. Eles decidiram se organizar para caçá-lo. Estabeleceram sinais de alarme, e quando um dos vizinhos ativava o seu, significava que aquele animal estava perto e que todos os vizinhos se dirigiriam para lá. Por várias semanas, essa coisa se alimentou dos animais da região, e apenas 2 pessoas, uma criança e um velhinho, afirmaram tê-lo visto. Descreveram-no como uma espécie de macaco sem pelo do tamanho de uma criança, mas com olhos vermelhos enormes, sem nariz e com dentes tão longos que sobressaíam da boca em forma de ponta. Numa dessas noites estiveram a ponto de capturá-lo. O encurralaram em um celeiro, o cercaram e todo o povo se reuniu para finalmente não deixá-lo escapar, já que não deixava ninguém dormir tranquilo sem trancar a porta. Mas, quando já o tinham encurralado, de alguma forma ele já não estava mais lá quando entraram. Ele desapareceu e depois voltou a ser apenas uma notícia no rádio, algo que acontecia do outro lado do país. Continuaram me contando histórias até que nosso cachorro voltou a si e se recuperou completamente. Acho que fomos dormir já quase perto das 4 da manhã. Às 7, quando acordei, meu avô já estava fora há um bom tempo. Ele saiu ao amanhecer para conversar com seus conhecidos na garapeira. Naquela noite, eles sairiam para assustar aquele animal, para que ele soubesse que ainda o esperavam e que protegeriam todas as pessoas e animais do lugar. Isso que lhes comento aconteceu apenas há algumas semanas. Mesmo eu sendo cético, quando meu avô já estava lá fora, algo se aproximou. Algo fez o cachorro chorar e sair correndo. Juro para vocês. Algo caminhou pelo alpendre de madeira em frente à casa. Os animais pareciam aterrorizados. Não tenho outra forma de descrever os sons que faziam, e embora meu velho e eu não dissemos nada e estivéssemos em silêncio, o ambiente parecia impregnado pelo terror que ambos sentíamos. De repente, os latidos do cachorro que se ouvia ao longe pareceram se aproximar. Não ouvimos mais os passos lá fora, e nem um ruído daquele animal escapando. O cachorro de repente simplesmente chegou e começou a arranhar a porta para que o deixássemos entrar,
e ao sairmos por ele percebemos que os outros animais também já estavam calmos, que aquela coisa, o que quer que fosse, já não estava por perto. Meu avô saiu de novo e voltou depois da meia-noite, sem ter conseguido ver nada. Desde então não ouvimos mais nada. Parece que tudo está calmo novamente. Porém, de vez em quando os animais começam a fazer barulhos assustados, que em outras circunstâncias consideraríamos normais, não consigo evitar pensar que algo está por perto, que algo nos observa de entre a plantação, quando o cachorro fica quieto olhando para lá. Espero que tudo isso seja apenas um fato isolado e que não comecemos a ver mais notícias sobre isso. Sou segurança de um prédio comercial de médio porte, localizado bem no centro da minha cidade, que deixarei de forma anônima. Por aqui, as taxas de criminalidade são bem altas, então não é incomum que empresas sofram grandes perdas devido a invasões noturnas. Normalmente eu tenho um colega de trabalho comigo, mas durante este mês eu estava sozinho, enquanto a empresa para a qual trabalho estava treinando um novo funcionário. Eu não me importava com isso. Estar sozinho era mais entediante e tornava mais difícil ficar acordado, mas ter um parceiro às vezes podia ser irritante, dependendo de quem fosse. De qualquer forma, eu estava patrulhando o estacionamento como de costume e notei dois caras do outro lado da rua. Eles estavam parados no escuro, olhando na minha direção. Não sei se estavam olhando para o prédio ou me observando, mas aquilo me deu uma sensação estranha. Na próxima vez que fiz minha ronda, eles tinham sumido. Tomei nota mental disso, mas não pensei muito no assunto. O resto da noite foi tranquila e saí às 6 da manhã sem nada mais a relatar. Os próximos dias também foram tranquilos, mas então, uma noite no final da semana, fiz minhas rondas do lado de fora e os vi novamente. Eles estavam no mesmo lugar da última vez, parados no escuro e me observando. Fiquei desconfortável novamente, então, em vez de continuar minhas rondas, fiquei daquele lado do prédio. Talvez se eles vissem que eu os notei, iriam embora. Fiquei lá fora andando de um lado para o outro por cerca de 5 minutos antes que os homens fossem embora. Enquanto eu estava lá, tentei anotar mentalmente como eles eram, mas realmente não dava para distinguir muito a essa distância. Fiquei lá fora por mais uns 15 minutos depois que eles saíram, certificando-me de que não voltariam. Então voltei para dentro. Com eles fora dali, achei que era um bom momento para ir até a sala de descanso e jantar. Era por volta da 1 da manhã. A sala de descanso ficava no final do corredor, nos fundos do prédio. Sentei-me a uma mesa e comecei a comer enquanto mexia no celular, quando de repente ouvi um barulho. Larguei o celular de mão e olhei para a porta do corredor. Nunca tinha ouvido um barulho assim antes. Depois de alguns segundos, levantei-me e fui até a porta. Fiquei ali por uns bons 30 segundos, esperando ouvir algo, mas estava tudo tão quieto que achei que não era nada. Voltei e terminei minha comida. Depois, fui ao escritório de segurança e verifiquei novamente se havia algum alerta ou sinal. Tudo parecia estar em ordem. Normalmente essa era a hora da noite em que eu me sentava na cadeira e ficava esperando, mas algo em mim sentiu vontade de fazer outra ronda. O barulho que ouvi não me deixou nervoso. Acho que eu estava mais curioso sobre o que era e encontrei nisso algo para procurar enquanto estava entediado. Comecei minhas rondas do lado de fora, andando ao redor do prédio. Estava quieto. Havia apenas o som ambiente das luzes da rua zumbindo. Ninguém estava lá fora. Voltei para dentro e comecei a andar pelos corredores do prédio. Normalmente, a menos que houvesse um sinal ou alerta no sistema, eu não checava cada canto do lugar. Apenas andava de um lado para o outro no corredor, certificando-me de que nada estava fora do normal. O corredor era longo e tinha o formato de um L, então era mais como 2 longos corredores. De um lado estava a porta principal e do outro lado havia uma porta para uma pequena escadaria com uma porta de saída de emergência. Era uma porta antiga de metal,
original do prédio. Até onde eu sabia, não estava conectada ao sistema de segurança por ser tão velha. Para contornar isso, a empresa colocou um grande cadeado nela e a trancou, tornando-a praticamente inútil. No entanto, quando cheguei ao final do corredor e olhei pela janela da porta para a escadaria, fiquei completamente paralisado. O cadeado estava quebrado ao meio e a porta de metal havia sido forçada a abrir. Senti-me tonto enquanto corria de volta ao escritório de segurança. Se alguém invadiu, como diabos passou por mim despercebido? Certamente eu teria visto ou ouvido. Comecei a verificar as fitas de vigilância e cheguei ao ponto em que estava do lado de fora, observando os dois homens. Depois que eles saíram, eu fiquei lá por um tempo para vigiar. Durante esse tempo, eles deram a volta para a parte de trás do prédio, quebraram o cadeado e entraram nas salas de trabalho. Perturbadoramente, eles ainda estavam dentro do prédio quando voltei para dentro. Um deles estava do outro lado de uma porta, literalmente a 2 metros de mim, enquanto eu passava por ele e entrava na sala de descanso. Enquanto eu estava lá, um deles esbarrou em uma mesa ao tentar se esconder, o que provavelmente foi o som que ouvi. Quando voltei para fora para fazer minhas rondas, foi quando eles fugiram. Nas fitas, era bastante claro que ambos estavam armados. Suas grandes facas nos cintos me faz pensar que estavam preparados para me enfrentar se necessário. Chamei a polícia e entreguei as fitas, mas nada foi feito. A qualidade não era boa e os homens estavam com os rostos cobertos. A empresa afirmou que vários discos rígidos ou arquivos ou algo assim foram levados e pareciam bem preocupados com isso. No entanto, até hoje, não houve mais informações sobre os homens ou suas motivações. A história que quero contar é recente. Em minha família sempre houve muitos conflitos entre tios e avós. Somos, como se diz, de sangue quente, e não faltam motivos para buscar uma briga. Entre todos os meus tios, o que mais causava discórdia era o meu tio Laerte. Nunca gostei dele porque seu caráter era simplesmente insuportável. Ele não quis estudar como os outros irmãos. Segundo ele, preferiu conhecer o mundo e encontrar o seu sentido de vida. Aqui no México há um lugar chamado Real de 14, que é famoso pelo consumo do cacto peyote. Meu tio foi para lá viver com uma mulher que, por assim dizer, tinha a mesma ideologia que ele. Com essa mulher ele teve 2 filhos, meus primos Aron e Lucia. Nenhum dos dois seguiu esse estilo de vida e preferiu ir para os Estados Unidos estudar e ganhar dinheiro. Com o tempo, meu tio se separou da esposa. Ela sempre o acusou de ser um homem mau. Nunca a agrediu fisicamente, mas a agredia verbalmente. Fora isso, meu tio quebrava janelas e portas. Após a separação, meu tio ficou pior do que antes, pois abandonou a busca pelo sentido da vida. Assim ele voltou para sua cidade natal, Águas Calientes, e começou a vender quartzos e brincos que ele mesmo fazia com fio de aço inoxidável. Dessa forma conseguia algo para comer. Alguns dos meus outros tios que viviam nos Estados Unidos estavam muito preocupados com o estado de saúde da minha avó, que havia adoecido gravemente de câncer. Ela precisava ir às quimioterapias e tomar seus medicamentos pontualmente para sua rápida recuperação. Tentando ajudar os dois numa cajadada só, eles sugeriram que ele ocupasse uma casa e fosse morar com a vovó. Praticamente a ideia era pagar para que ele cuidasse dela, administrasse os medicamentos no horário correto e a levasse ao hospital para as quimioterapias. Todos na família achavam que as coisas iam bem, pois quando ligávamos ele nos dizia: "Não se preocupem, minha mãe está melhor e está se recuperando." Quando pedíamos para falar com a avó, ela respondia sem problemas, dizendo que estava bem e que não nos preocupássemos. Minha mãe é a única irmã que mora no México. Ela trabalhava para o governo e estava ocupada a maior parte do tempo,
pois também coordenava um abrigo para animais abandonados. Acho que se passaram cerca de 6 meses desde que essa dinâmica com meu tio começou. Foi então que minha mãe decidiu visitá-los. Quando entrou na casa, viu que estava cheia de lixo, caixas de congelados e garrafas de Coca-Cola. Minha avó estava deitada na cama com o rosto pálido e os lábios secos. Meu tio estava dormindo e estava bêbado. Minha mãe quase teve um infarto ao ver minha avó assim. Imediatamente ela a levou para o hospital e meu tio foi levado pela polícia. Quando os médicos atenderam minha avó, disseram que seu estado havia piorado bastante devido ao câncer. É claro que minha mãe também informou meus tios nos Estados Unidos que praticamente sustentavam meu tio, que estava utilizando o dinheiro dos medicamentos. Quando minha avó começou a se sentir melhor, ela disse que meu tio Laerte não era mau, mas tinha mudanças de humor e ataques que a assustavam. Meu tio tinha proibido minha avó de dizer que não iam ao hospital e que ele não a levava às quimioterapias. Quando minha avó perguntava por que ele não a levava, ele respondia que tinha medo das pessoas, especialmente das vestidas de branco. Minha avó tinha a teoria de que talvez meu tio estivesse doente e insistiu muito para que fizessem exames de todos os tipos. Foi então que diagnosticaram meu tio com transtorno bipolar. A partir daí, nada mais foi o mesmo para a família. Durante algum tempo, tentamos ajudá-lo de todas as maneiras possíveis, mas ele não queria tomar os medicamentos porque, segundo ele, o governo manipulava nossas mentes com os remédios. Nossa família oscilava entre querer ajudá-lo e o fato dele rejeitar essa ajuda e nos tratar mal, pois cada vez que íamos visitá-lo, ele nos insultava ou nos expulsava com pedras. Minha mãe também tem um temperamento forte e entre os dois ocorriam brigas muito agressivas. Em uma dessas brigas, minha mãe foi muito dura com meu tio e prometeu que não se envolveria mais em sua vida, que Deus o ajudasse em seu caminho. Essa foi a última vez que se viram. Bom, quando meus tios descobriram que ele estava usando o dinheiro de forma inadequada, expulsaram-no da casa. Ele foi alugar outro lugar e voltou a vender seus artesanatos. Mas acho que ele já não conseguia se comunicar com as pessoas, e por isso começou a adotar cachorros de rua. Nunca disse isso a ninguém, mas cheguei à conclusão de que essa foi a maneira dele de curar seu próprio abandono. No final de dezembro, recebemos uma ligação. Era a proprietária que alugava para o meu tio. Ela disse que estava há uma semana batendo no portão dele porque ele devia 2 meses de aluguel. Ela precisava do dinheiro, mas ninguém respondia. Minha mãe e eu fomos ver, e bem, acho que vocês já sabem o que encontramos. Meu tio decidiu tomar o caminho fácil, e minha mãe foi quem teve que descer o corpo das vigas do teto. Ela diz que nunca vai esquecer o rosto do meu tio. Eu não quis ver justamente porque, com certeza, não conseguiria esquecer tudo aquilo. No total, havia 17 cães resgatados que não comiam há aproximadamente 3 dias. Quando nos viram, desconfiaram de nós, e foi muito difícil tirá-los para levá-los ao abrigo que minha mãe gerenciava. Até hoje, minha família não se recuperou do que aconteceu, especialmente minha mãe. O que me levou a contar essa história é que na última marcha do Dia da Mulher, minha mãe foi à manifestação como faz todos os anos. Ela estava no meio da marcha quando de repente uma mulher se aproximou. Segundo a descrição que minha mãe deu, ela já era idosa porque tinha cabelos brancos. A mulher a abraçou sem aviso prévio e disse: "Seu irmão está com você e a acompanha. Diz que te ama muito, mas que nunca conseguiu encontrar o sentido da vida." Minha mãe ficou atordoada e sem entender bem o que estava acontecendo. Essa mulher a abraçou por mais um tempo e depois, como chegou, abriu caminho entre a multidão de mulheres e foi embora. Minha mãe, por sua vez, teve que se sentar na calçada para se recompor. Só assim conseguiu entender o que havia acontecido e começou a chorar. Ela ficou aproximadamente uma semana inconsolável e até hoje ainda se sente mal. Ela diz que desde aquele dia sente a presença do meu tio com ela, mas não sabe como lidar com isso.
Acho que todos na família temos esse sentimento preso, de que não teria nos custado nada nos aproximarmos mais dele. Que em paz descanse meu tio Laerte. Obrigado por ouvir minha história. Por aqui é comum que se receba ou se vá deixar os padres que estão saindo ou os que estão chegando à nova paróquia. Não me lembro quando o padre chegou, mas minha mãe diz que ele estava há mais de 15 anos no nosso povoado. O padre Raimundo era muito querido por todos, embora nos últimos meses ele fosse visto muito pouco. Depois de terminar a missa, que ele dava apenas às 6 da manhã todos os dias e ao meio-dia aos domingos, ele praticamente se trancava no quarto. Só deixava que a secretária da paróquia, a senhora que limpava a casa dele e o sacristão o visitassem. De fato, ele só falava com eles e não mencionava nada a mais ninguém. Também se via muito desmejorado. Estava muito magro e sua pele havia ficado amarelada. Todos diziam que ele havia contraído alguma doença, por isso, quando foi anunciada a notícia de que ele seria transferido de paróquia, todo o povo comentou que era o melhor a se fazer. Se o transferissem para um lugar maior, ele poderia receber o atendimento médico de que precisava, já que muitos o viam muito próximo da morte. Quando fomos deixá-lo, quase todo o povo o acompanhou e estávamos tristes pela partida dele, mas no fundo sabíamos que se ele ficasse, não duraria muito tempo. Enquanto esperávamos o novo padre chegar, minha mãe me acompanhou para ajudar a senhora que cuidava da limpeza da casa onde os sacerdotes moravam, que ficava ao lado da igreja. Como elas são amigas de longa data, quando precisou se preparar para receber o sacerdote que estava por chegar, não hesitou em pedir ajuda. Poucas pessoas haviam entrado naquele lugar nos últimos meses. Senti uma grande curiosidade para conhecer a casa onde o padre morava. Desde que entrei, tive uma sensação estranha. O ambiente estava pesado e até um pouco desconfortável. Começamos a limpar e a arrumar as áreas comuns, como a sala, o comedor e a cozinha. Essas partes eram pouco usadas, então não havia muitas coisas e só precisávamos tirar o pó. Quando chegou a hora de subir para o quarto que o padre usava enquanto morava ali, a senhora ficou um pouco nervosa. Nos contou que entrar nesse lugar a deixava com medo. O padre não deixava que ela entrasse para limpar, pois em várias ocasiões ela o ouviu conversando quando não havia mais ninguém na casa. Minha mãe tentou tranquilizá-la e disse que talvez o padre estivesse rezando ou falando ao telefone, e que isso provavelmente era o que ela tinha ouvido. Mas ela respondeu que o estranho era que, às vezes, ela ouvia outra voz, como se mais alguém estivesse dentro da casa com ele. Tentamos não nos fazer muitas ideias e entramos no quarto. Estava tudo muito limpo e organizado. Parecia que mesmo que às vezes alguém mais entrasse, ele o mantinha assim. Nada parecia fora do lugar, embora já não houvesse nada das coisas que pertenciam a ele. A cama estava perfeitamente arrumada e ao lado dela havia uma lâmpada. Também havia um crucifixo perto da cabeceira. Embora tudo parecesse em ordem, eu não podia evitar o medo de estar ali dentro. Com todo o respeito, até as imagens religiosas pareciam de alguma forma tenebrosas. Minha mãe foi até os gavetões do móvel para verificar se ele não tinha esquecido nada e se estava tudo vazio. Na última gaveta, encontrou um pequeno gravador. Ela perguntou à amiga dela, que ainda estava revistando o quarto, se ela sabia o que era. A senhora pegou o gravador, mas não reconheceu o objeto. Disse que nunca tinha visto aquilo antes. O padre nunca lhe mostrou nem comentou sobre aquilo. Eu também não conhecia e parecia muito velho, como se o pai a tivesse desde há muito tempo. Se ele o manteve até agora, era estranho ele ter deixado aquele objeto ali. Minha mãe se ofereceu para guardá-lo, caso alguém ligasse procurando ou se precisassem enviá-lo para outra paróquia, onde o padre estava agora. Passaram-se alguns dias, mas ninguém reclamou sobre o gravador. Então minha mãe decidiu levá-lo de volta à casa onde o encontrou. Qualquer coisa que acontecesse, seria melhor que estivesse onde o padre o tinha deixado.
No dia seguinte voltamos, e o novo padre estava prestes a chegar, então era melhor levar o gravador o quanto antes. Encontramos a amiga da minha mãe, que foi quem abriu a casa, e devolvemos o aparelho para que ela mesma o entregasse. Preferimos esperar por ela do lado de fora, e pouco tempo depois vimos ela descer as escadas apressada. Ela disse que, ao tentar colocá-lo na gaveta, sem saber como, pressionou algum botão ou ele se ligou sozinho. O gravador começou a tocar, e era a voz do padre. Tentamos encontrar uma maneira de desligá-lo, mas antes de descobrir como, ouvimos o que ele estava dizendo. Não me lembro com detalhes de cada palavra, mas se ouvia ele dizer que esperava que o que estava prestes a contar fosse escutado apenas depois que ele já tivesse partido, pois o que estava prestes a revelar era uma confissão que havia guardado em silêncio por muitos anos. Nessa confissão, encontravam-se as respostas para muitas coisas que estavam acontecendo ultimamente, sua atitude e o aspecto físico deteriorado. Minha mãe, a senhora e eu ouvimos com atenção tudo o que o padre narrava na gravação. Tudo havia começado em uma ocasião em que ele estava voltando da missa em um povoado vizinho. O padre contou que, enquanto voltava, a caminhonete que ele usava para se deslocar de repente quebrou no meio do caminho. Como ninguém passava para ajudá-lo, decidiu voltar caminhando até encontrar alguém que pudesse levá-lo. Enquanto caminhava, já próximo de entrar no povoado, ele passou em frente à entrada do cemitério. Ele continuou andando até que finalmente encontrou-se com um homem. Não conseguiu vê-lo bem, pois ele permanecia na sombra, mas imediatamente reconheceu que se tratava do maligno. O padre evitou olhar diretamente para ele e procurou em seus bolsos o rosário para começar a rezar. Contudo, enquanto fazia isso, talvez pelo medo ou pela influência do ser que estava diante dele, esqueceu completamente as orações. Aquele homem falava com ele, mas o padre tentava não ouvir. O homem foi se aproximando enquanto dizia que o povoado onde estávamos já era dele, que qualquer coisa que ele fizesse seria em vão, pois tudo já lhe pertencia. Continuamos ouvindo o relato do padre, que mesmo com um demônio à sua frente, se esforçava para se afastar dele, mas narrava que seu corpo estava paralisado e ele não conseguia se mover. Ele pediu a Deus por ajuda e foi então que conseguiu dizer: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ele fechou os olhos e, ao abri-los novamente, o homem havia desaparecido. A gravação parou por um momento, mas depois continuou, como se o que viesse em seguida tivesse sido gravado em outro momento. Era possível ouvir sua respiração um pouco ofegante. Ele contou que acabava de ter outra aparição e que, de alguma forma, o demônio agora aparecia em seu lugar de oração e dentro de seu quarto. Depois de terminar a última missa do dia, ao ir para a capela dentro de sua casa para rezar, o demônio, a quem ele nunca se atreveu a olhar diretamente, mas cuja presença ele sentia atrás de si, aparecia novamente. O padre até chegou a conversar com ele. Quando o diabo aparecia, repetia que as pessoas dali era dele, que não importava o que o padre fizesse, pois já lhe pertencia. Ouvimos o relato de como ele preferiu afastar as pessoas que frequentavam sua casa para evitar que algo acontecesse com elas. Às vezes, ele ficava acordado até altas horas da madrugada ou até o amanhecer, sempre rezando o máximo que podia. Sua energia foi se esgotando aos poucos. Ele perdeu peso e sua pele começou a ficar amarelada, como se o próprio demônio estivesse roubando sua vitalidade. Naquele momento, entendemos que a sua doença estava relacionada à luta do padre contra o mal. Certamente era isso que a senhora que limpava a casa ouvia às vezes, os encontros entre eles. Nas últimas gravações, a voz do padre estava mais fraca, mas ele conseguiu contar que havia pedido ajuda ao bispo. Ele conversou com algum cardeal e, se necessário, enviaria uma carta a Roma, pois precisava de ajuda. Isso foi a última coisa que ouvimos, e nesse momento, a gravação foi interrompida. O silêncio que tomou conta daquela casa onde ocorreram as aparições nos deixou arrepiados.
Vi o medo e o desconcerto no rosto da minha mãe. A amiga dela apenas nos olhou enquanto fazia o sinal da cruz. Deixamos o gravador sobre a mesa e saímos o mais rápido que pudemos daquele lugar. Nunca soubemos se algum outro membro da igreja ficou sabendo do que havia acontecido, mas acreditamos que não, pois ninguém mais veio, exceto o novo padre, que agora ocupa a casa. Não sei se minha mãe ou sua amiga contaram algo sobre o que ouvimos. Eu não tive coragem de fazer isso até este momento, em que envio este relato. Não sei onde está o gravador, se alguém o encontrou, guardou ou se ele desapareceu. Às vezes pensamos que a qualquer momento uma notícia pode surgir de alguém mostrando as gravações, mas até hoje isso não aconteceu. O povoado continua igual. Nas ruas se vê a pobreza que, mesmo com tantos programas do governo, parece não melhorar. Tudo permanece igual e aparentemente continuará assim.